E eita que hoje o tema não é brincadeira não, hein, gente? Muitas pessoas passam por situações bem complicadas na sexualidade. E, infelizmente, a masturbação, pornografia, é algo muito comum na dinâmica das pessoas, tanto homens quanto mulheres. Porque quando a gente fala de pornografia, masturbação, a gente faz uma ligação com a pessoa do sexo masculino, mas é uma dinâmica que acontece tanto com o masculino quanto com o feminino. Bom, hoje eu vim falar a respeito de como vem esse vício, né, de masturbação e pornografia. Normalmente, nós temos químicas hormonais dentro do nosso corpo. Então, quando a gente está no estágio de ansiedade, tristeza, ou que fugir de uma situação, normalmente isso incorre em algo: masturbação, pornografia. Por que que isso acontece? O nosso corpo, ele foi feito de um modo maravilhoso. Então imagina que ele está com muito hormônio da ansiedade. O nosso corpo dá um alerta que a gente precisa de satisfação para equilibrar isso aqui. Então, quando a gente está nessa vibe de tristeza e ansiedade pelos problemas da vida, pelas dificuldades, aí acaba que o nosso corpo ele pede por satisfação imediata para compensar esses hormônios ruins que tá no nosso organismo. Olha que louco, gente. Então, quando a gente vem esse hormônio de satisfação, é onde vem os vícios. Aí, olha, eu tô triste, eu vou ter que fazer alguma coisa para compensar isso aqui. O nosso corpo, ele pede essa compensação. Aí vamos supor que dentro da epigenética da pessoa, no DNA, ela já tem uma dinâmica de alcoolismo, de uso de droga, porque tem toda uma dinâmica de cada pessoa, né? Ou a sexualidade muito alta, ou já veio dentro do seu DNA um comportamento que a sexualidade é muito promíscua, tá? Seus avós, seus pais e assim por diante. Aí, quando desce esses hormônios de tristeza, ansiedade, angústia, o corpo pede. É como se ligasse um alerta e falasse assim: corre, vai lá e compensa porque aquilo ali tá feio. É como se o nosso corpo realmente conversasse. Aí, aonde vai? Exatamente naquela questão que já veio na epigenética ou que o corpo ou a mente já acostumou. Então, se vem para a vibe da sexualidade, aí incorre em prostituição, né? Pornografia, masturbação. Ou a pessoa ela corre, vai lá e bebe uma cerveja para conseguir dormir, para conseguir relaxar. Nada mais é do que o corpo pedindo uma compensação para aquela ansiedade, aquela tristeza. Só que esse é o perigo. Porque o que que acontece, gente? Eu quero falar específico hoje sobre a masturbação e a pornografia, por quê? O nosso corpo, ele precisa dos hormônios de satisfação. E um dos hormônios é a ocitocina. Então, qual que é o perigo da pornografia e masturbação quando é para compensar essa tristeza e essa ansiedade aqui? Imagina que eu tenho aqui dentro do meu organismo esse copo. Imagina que esse copo é meu corpo. E aí, eu tô com ele cheio de ocitocina, que é o hormônio do prazer e satisfação, né? Ali, da gratidão, que é aquela sensação que o corpo pediu para compensar aquela ansiedade. Toda vez que eu tenho sexualidade com alguém, essa ocitocina vai diminuindo. Toda vez que eu masturbo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Aí chega num ponto que nada dá prazer. Aquilo ali já não dá prazer. Aí vai para outros tipos de fuga, entende? Então imagina num casamento, por exemplo, em que a pessoa ela teve muito hábito de sair com vários parceiros,
se masturbar, vendo pornografia. Quando essa pessoa casa, ela pode ter uma disfunção na sexualidade. Por quê? Porque a ocitocina já está lá, ui, baixinho. Por isso que quando nós entendemos um pouquinho, né, da descarga hormonal dentro do nosso corpo, a gente orienta a ter um parceiro só, ser leal, se satisfazer com esse parceiro e não com a masturbação, com a pornografia. Porque isso se torna um vício tão grande, chega num ponto que só a pornografia não satisfaz, não. É onde acontece das pessoas ir para outras coisas em busca de prazer, coisas pesadas, erradas, e vai na loucura. Então é preciso entender que o nosso corpo ele precisa de compensação hormonal quando está muito triste. Aí que vem o X da questão. Então, Lane, como que eu faço nessa história? Porque realmente é complicado, né? Quem que não passa tristeza e ansiedade? Todos nós. Então, imagine uma situação. Imagina que eu, Elaine, tive uma decepção e me gerou uma situação, me gerou um pensamento negativo. Esse pensamento negativo, ele dá uma descarga hormonal que gera uma emoção de tristeza, de vontade de fugir, de sumir. Quando descarrega nessa emoção, está descarregando um tanto de hormônio. Se eu não tomar cuidado, essa situação anterior, com esse pensamento e essa emoção, gera um comportamento de vício na pornografia, na masturbação, no vício do álcool, no vício das drogas e assim por diante. Então, primeiro passo, identifiquei, bom, eu tive uma decepção, me gerou uma emoção, anota, gente, põe no papel. Então, como que eu vou compensar isso aqui? No caso da sexualidade, esses hormônios, o que compensa? Exercício físico. Exercício físico que você goste. A mesma satisfação, mesmos hormônios da satisfação que vai descarregar aqui, ó, vendo pornografia e masturbação, você vai ter no exercício físico. Então, uma caminhada, uma academia, uma dança, qualquer outra coisa que seja exercício físico. Por que nós, terapeutas, indicamos exercício físico para a pessoa que é solteiro e talvez tenha uma religiosidade e que não pratica sexo ou não tem um parceiro na área sexual? Porque o exercício físico é o que vai trazer de compensação para esses hormônios aqui. Então, é muito natural isso acontecer, porque na nossa sociedade vai muito voltado para a sexualidade, pornografia e masturbação. Ou então sai, né? Vai saindo com vários parceiros. Só que isso corre o risco do nível de ocitocina ir baixando e você ter problemas lá na frente com a sexualidade. Então, no caso de casal, por exemplo, se tinha um vício, né, de pornografia e masturbação, o seu parceiro às vezes é deixado de lado. Por quê? Porque a masturbação é uma satisfação mais rápida do que a sexualidade a dois, né? Então é impressionante. Quando eu tive aula sobre a sexualidade, eu fiquei encantada com a fisiologia do corpo, porque é muito bonito. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente entra numas vibes muito ruins, né? Qualquer pessoa entra. E é natural esse desejo. Então, pode ver que na adolescência está aflorado, né? Em pessoas que têm traços, por exemplo, rígido, com oral, com psicopata, masoquista, muito misturado ali, intenso, tem a sexualidade muito alta. É lógico que o esquizoide é um pouco mais baixo, mas se ele estiver em conjunto com o rígido e psicopata, a sexualidade é alta, né? Porque a gente não é um traço isolado. Então, tem pessoas que têm uma sexualidade muito alta, muito aflorada. Aí é onde corre esse perigo de ir para a pornografia e a masturbação, mesmo dentro do casamento. E isso é muito perigoso, porque às vezes ela vai preferir a masturbação do que o seu próprio parceiro, isso gerando problemas dentro do casamento.
certo? Então, a dinâmica hormonal é muito importante vocês entenderem. Então, eu vou calibrar esse hormônio. Me deu tristeza. Aconteceu uma situação que me gerou um pensamento ruim, uma emoção ruim, logo, vá caminhar, vai fazer um exercício, vai dançar, quebra esse estado emocional, entende? Vibe ruim, tem que ter algo que compensa. Então, compense de uma forma saudável, porque senão você pode ter sérios problemas na sua sexualidade. Pode ter impotência na hora de ter um parceiro. Pode ter também, por exemplo, ejaculação precoce, né? Porque está acostumado com a satisfação rápida da masturbação, aí quando não sente muito prazer na hora que tem um parceiro, carnal ao vivo e a cores, aí tem ejaculação precoce. Então, é preciso tomar cuidado com essa dinâmica para que isso não interfere na sua vida e te gerando mais tristeza e ansiedade, tá bom? Então, o que a gente orienta? A procurar uma terapia, seja individual ou seja como casal, para entender a dinâmica, né, da sexualidade hormonal e como funciona para que tenha uma sexualidade saudável, com um único parceiro, para que o seu nível de ocitocina esteja equilibrado quando vier uma situação de estresse. Tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse vídeo, um vídeo curto, porque é muita informação, não dá para passar num vídeo no YouTube. Então, eu gosto de fazer vídeos curtinhos para que vocês tirem proveito, tá bom? Lembre-se, tristeza, angústia gera compensação, que gera pornografia, masturbação e vício. Então, compense de forma saudável. Vá com exercício físico, vai jogar um vôlei, vai brincar na praia, vai brincar de bola, vai andar de bicicleta, vai para academia, tudo bem? É um jeito de compensar e não ir para esses vícios. Grande abraço, fica com Deus.